Boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. Morreu hoje o economista moçambicano e antigo diretor executivo da nova parceria para o desenvolvimento de África, Firmino Mucavel. Esta notícia acompanharmos lá mais adiante do Jornal da Noite. Para já, os deputados José Manteigas, Eduardo Namburete e André Magibir são os nomes indicados por Afonso Dhlakama para preparar o diálogo político. O grupo vai se juntar à equipa do governo, constituída por Bem-vinda Levi, Jacinto Veloso e Alves Muteque. A equipe da Renamo foi anunciada esta quinta-feira em conferência de imprensa, 3 dias depois da promessa de Afonso Dhlakama. Consideramos que há mínimas condições para que essa indicação seja feita, pois o ofício do dia 17 de maio do Gabinete da Presidência da República apresenta pequena evolução ao deixar claro que o grupo vai preparar os pontos para o diálogo, harmonizando os procedimentos e termos de referência. Não ignora a mediação internacional nas fases posteriores. Assim, o presidente Afonso Macasso Marcelo Dhlakama designou os seguintes quadros: José Manteigas Gabriel, Antônio Augusto Eduardo Namburete, André Joaquim Magibir. José Manteigas é deputado da Renamo desde 1994, sendo atualmente membro da Comissão Permanente da Assembleia da República. Eduardo Namburete é, para além de deputado da Renamo, académico e fez parte da equipa do diálogo político desativada no ano passado. Por fim, André Magibir é um homem discreto, mas de elevada confiança de Afonso Dhlakama. Tem sido mandatário da Renamo nas eleições e é deputado na Assembleia da República. Este grupo vai se juntar à equipe do governo, constituída por Jacinto Veloso, membro do Conselho de Defesa e Segurança, Bem-vinda Levi, antiga ministra da Justiça e atual conselheira do chefe de Estado, e Alves Muteque, quadro da Presidência da República. O papel deste grupo é preparar o encontro entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama. 3 pessoas estão feridas na sequência de um ataque de homens armados ocorrido hoje contra um autocarro que seguia de Maputo para Nampula. A empresa Correios de Moçambique, proprietária do veículo, confirma o ataque e diz que os factos ainda estão a ser apurados. O administrador responsável pela prestação de serviços da empresa Correios de Moçambique contou à ISTV que a viatura atacada partiu de Maputo na madrugada de quinta-feira. O autocarro foi atacado dos 2 lados numa descida quando circulava a 80 km por hora. Nós efetivamente recebemos dos nossos colegas a informação que tivemos um incidente na zona de Longoze, onde o nosso autocarro teve um incidente, no qual houveram 3 feridos ligeiros, uma senhora na mão e 2 senhores na concha. A empresa diz que é a primeira vez que ocorre um ataque contra os seus autocarros e prefere não comentar sobre a tensão político-militar. Não posso precisar em termos, esse foi um incidente, então não posso saber como é que foram, esse incidente como é que ocorreu, mas efetivamente que ocorreu um incidente e foram balas, então armas disparadas, não posso precisar neste momento, mas só sabemos que o nosso carro teve um incidente em termos de baleamento. A Correios de Moçambique criou recentemente a empresa de transportes Postbus como forma de diversificação do negócio e viabilização da empresa. O governo prevê que os parceiros de cooperação suspendam o apoio até ao fim do ano e está a preparar uma resposta. O ministro da Economia e Finanças, Adriano Meleane, diz que a saída passa por medidas de austeridade. Enquanto os parceiros de cooperação não se decidem, o governo vai preparando um plano com o pior cenário, que é o prolongamento da suspensão até o fim do ano. Trata-se de uma situação que o governo não espera que aconteça, mas pelo sim, pelo não, vai se precavendo. O que nós estamos a dizer é que vamos ir buscar aquelas despesas que não paralisam o país, que é para irmos fazer face na eventualidade de, até o final do ano,
não termos os parceiros a voltar. E nós estamos a fazer a margem para que isso não aconteça. Mas acontecendo, essas medidas estão sendo trabalhadas e estão sendo postas em prática. Apesar desta equação, Malian garante que não estão em causa os setores prioritários, como a saúde e a educação. Algumas pessoas diziam que mas você diz que a educação e a saúde vai ficar fora, mas ao mesmo tempo estava a dizer que não vai admitir mais funcionários. Para nós, a exceção é isso mesmo. Quer dizer, quando a gente diz que a gente não vai contratar isto, exceto os setores A e B, quer dizer exatamente isso. Nestes setores, vamos contratar. Educação, saúde e portanto, jurídico e área legal. É importante para o Estado funcionar, isso nós vamos fazer. Malian falou ainda da dívida da empresa MAM, que está a enfrentar dificuldades para pagar a primeira tranche, avaliada em 178 milhões de dólares, o que pode recair para os cofres do Estado. Segundo a empresa, neste momento está a negociar para reestruturar, porque ainda não tem receitas suficientes para pagar. Portanto, eles estão a negociar com os financiadores para reprogramar, que é para isto não cair no orçamento do Estado. Nós estamos satisfeitos com isso, porque ao contrário seria difícil nós termos que ir buscar dinheiro do orçamento para pagar esta dívida. Portanto, esta prestação que vence no dia 23 não vai afetar o orçamento do Estado, porque a empresa está a trabalhar com os financiadores e as coisas estão a correr muito bem. Estas garantias foram dadas durante a audição desta quarta-feira, junto de duas comissões ao nível da Assembleia da República. Muito bem, vamos agora à notícia de destaque deste jornal. Morreu hoje o economista moçambicano e antigo diretor executivo da nova parceria para o desenvolvimento de África, Firmino Mucavel. O irmão explica que Firmino passou mal ontem de manhã e veio a morrer na madrugada de hoje. O economista agrário Firmino Mucavel morreu esta quinta-feira na África do Sul, vítima de doença. Então não foi à África do Sul, então voltou à África do Sul, então voltou desta terceira vez, voltou na quinta-feira. Ficou sexta, sábado, domingo, então tinha que voltar no domingo, segunda-feira tinha controle. Então foi entrar o controle, viram que está mais ou menos bem. Segunda-feira, terça-feira, repetição, estava tudo bem. Então, às 10 da quarta-feira, ela começa a sentir mais dor. Então, de novo, levaram de novo para o hospital. Quando chegou no hospital, já não estava a respirar bem. Não estava a respirar bem, então deram soro e deram tubos por aí. Então, hoje, lá para 5h30, um quarto para 6, então ele foi. Era professor associado da Universidade Eduardo Mondlane, onde trabalhou desde 1982. Foi também diretor científico daquela academia e do Gabinete para a Reforma Acadêmica e Integração Regional de 2008 a 2012. Doutorou-se em Economia Agrária e de Recursos pela Universidade de Flórida, Estados Unidos da América, em 1994. Fez mestrado em Economia Agrária em 1988 no mesmo país e licenciatura em Engenharia Agrônoma na Universidade Eduardo Mondlane. Firmino Mucavel foi conselheiro econômico do então presidente da República Joaquim Chissano de 2000 a 2016 e diretor executivo da nova parceria para o desenvolvimento de África, NEPAD, um órgão da União Africana, de 2005 a 2008. Na instituição, também trabalhou 7 anos como membro do comitê executivo. O acadêmico Firmino Mucavel também foi responsável pelo setor da agricultura e pelos programas de comércio internacional dentro do NEPAD. Foi comentador no programa Discurso Direto na STV e participou em vários outros programas com destaque para o País Econômico, Mosef e Linha Aberta. Firmino Mucavel era um dos principais defensores da ideia da Revolução Verde na agricultura. Liderou a equipa de economistas africanos e das Nações Unidas em 2000, que elaborou o programa para a transferência rápida de tecnologias aos países em desenvolvimento.
Mucavel foi distinguido pela União Africana e pela NEPAD pela liderança e pelo desenvolvimento de ideias para a África. A bancada da Frelimo deslocou-se à residência de Firmino Mucavel para prestar condolências. Até a altura da sua morte, Firmino Mucavel era coordenador dos assessores da bancada parlamentar da Frelimo. Margarida Talapa diz que Firmino Mucavel deixa um grande vazio. Levava-nos a esperança de que ele poderia estar mais tempo conosco em vida e continuar a contribuir para este belo Moçambique e em particular para a nossa bancada de Frelimo. Por isso, não temos palavras neste momento. É uma notícia que nos encontrou não preparados. Estamos ainda em estado de choque. Perdemos um colega, perdemos um pensador. E neste momento só vos digo que é um choque para todos nós. Quando é que foi o seu último encontro com Firmino Mucavel? Eu estive aqui na sexta, mas não quis entrar para o perturbar. Eu estive com ele na última vez que foi à África do Sul, há uns 15 dias atrás. Pronto, eu acompanhei muito de perto, estive em contato com o irmão que acompanhou a África do Sul e sou surpreendido esta manhã com esta notícia. Obrigado. Colegas e estudantes de Firmino Mucavel na Faculdade de Agronomia da Universidade Eduardo Mondlane descrevem o economista agrário como defensor do desenvolvimento da agricultura junto da comunidade. A instituição diz que a sua morte deixa um grande vazio para a comunidade académica. Firmino Mucavel era docente da Faculdade de Agronomia da Universidade Eduardo Mondlane desde a década de 80 e mesmo com outras funções fora da instituição, sempre manteve a sua ligação com a academia. Nos últimos anos, lecionava as cadeiras de Economia de Produção, Gestão e Planificação no nível de licenciatura e Economia de Desenvolvimento no nível de mestrado. Estes são parte dos seus estudantes. Descrevem-no como um homem dinâmico e que apelava aos futuros engenheiros agrônomos a estarem próximos da comunidade. Dizia que o que ele transmitia, nós tínhamos que acatar tudo aqui na sala, mas aplicamos na comunidade. Ele trabalhava com a comunidade, ele gostava de trabalhar com a comunidade. Uma das lições é que a agricultura sem usar as funções de gestão não é possível. Uma das coisas que eu sempre falava, mesmo na imprensa, é que as empresas devem ser organizadas, planificadas, os recursos devem ser integrados. Era uma das coisas que me marcou. Docente de Desenvolvimento Rural, Castilho Amilai era colega de Firmino Mucavel desde 1995. Amilai recorda o contributo do economista agrário para a introdução do primeiro curso de mestrado na faculdade. Foi graças a essa visão do professor Mucavel que impulsiona a abertura do primeiro mestrado em desenvolvimento agrário, o primeiro mestrado na Universidade Eduardo Mondlane. Portanto, foi graças a esta visão do professor Mucavel que, digamos assim, que foi uma incubadora do nível de pós-graduação na Universidade Eduardo Mondlane. A direção da Faculdade de Agronomia diz que a sua morte deixa um grande vazio para a comunidade académica. A Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal, bem como para a Universidade como um todo, a perda do professor Firmino é quase que irreparável. Estamos todos chocados com essa perda. E, bom, ainda não sabemos o que fazer neste momento. Na Universidade Eduardo Mondlane, Firmino Mucavel foi diretor da Faculdade de Agronomia e também diretor interino da Faculdade de Economia. O economista agrário Firmino Mucavel foi-se, mas ficam as suas ideias. Acompanhe a seguir trechos do seu pensamento sobre o setor agrário em Moçambique, assim como em relação aos megaprojetos.
Eu sou pela renegociação dos megaprojetos. E a renegociação não é não reconhecer que foram importantes, é dizer, no momento atual, tendo em conta a situação financeira nacional, tendo em conta a conjuntura e os lucros que estas empresas, megaprojetos, estão a ter, deveriam ter uma maior contribuição do que aquela que estão a ter agora. Não é possível transformar a agricultura de subsistência em agricultura empresarial, em agricultura comercial, sem ter o processamento. Investir significativamente em cerca de 5 a 10% daquilo que é o orçamento nacional. Se nós vamos ver a estrutura da Nigéria, vamos ver a estrutura até do Egito, estão aí entre 5 a 10% daquilo que é o orçamento do Estado virada para o processamento. Temos que investir nos recursos humanos. Muito importante. Temos nesta altura cerca de 600 a 700 extensionistas para um país que tem cerca de 780 mil quilômetros quadrados. Não faz sentido. Nós deveríamos ter aquele número, talvez 600 mil, deveria ser 1000 vezes superior. Nós estamos a ver, por exemplo, que as hortícolas que poderiam vir aqui de Chokwe a cerca de 200 quilômetros estão a vir da África do Sul. Qual é o problema? Primeiro, a capacidade técnica do pequeno agricultor lá colocar o produto em Maputo. Condicionar o produto de tal forma que possa durar mais, porque as perdas pós-colheitas chegam a atingir 40% a 45% nas hortícolas. E isso, para a produção familiar, leva para um ponto que não é break-even, um ponto de deficiência. Seguros de culturas. Porque sempre teremos intempéries, sempre teremos secas e cheias. Agora, terá que existir, por exemplo, acidentes de carros temos e todos nós somos obrigados a pagar o imposto contra terceiros. Por que não estimulamos, não digo obrigatório, mas poderíamos ter alguns mecanismos através dos quais reduzimos os riscos. Nos anos de boa colheita, aquilo que nós pagamos poderia ser depois útil nos anos de má colheita. E assim teríamos o agricultor, pelo menos com uma certa certeza da produção. Quer dizer, poderia se arriscar mais, porque sabe que, de facto, vai receber alguma coisa. Os pequenos agricultores não conseguem ter insumos de produção, nem fatores de produção, tanto mecanizados como mesmo manuais. Então era preciso, por exemplo, para fazer lavouras, por que não criar uma empresa privada ou várias empresas privadas para lavouras, para gradagens, empresas de serviços como a comercialização, processamento. É preciso pensarmos numa outra forma de melhorar a produtividade da agricultura. O Moçambique tem as melhores zonas agroecológicas, temos bons solos, temos terras para todo tipo de culturas, significa que podemos ter vantagem econômica comparativa, mas não temos competitividade. Isso porque os custos de transação, custos de transporte e de produção são muito altos. Esta é a primeira prioridade do Estado, reduzir os custos para acesso ao mercado, mercado de fatores, mercado de produtos. Gostaria de convidar o Ministério da Agricultura para simplificar as políticas, sincronizar as políticas macroconsetoriais, harmonizar as estratégias, para nós estarmos claros sobre o que deve ser feito nos próximos 5 anos. O problema não é não saber, é não saber que não sabemos. Firmino Mcavel foi comentador da STV e participou em vários programas organizados pelo Grupo Soico. Vamos agora olhar outras notícias. O PCA da Maputo Sul diz que a 6ª secção da Circular de Maputo ainda não avançou porque pode prejudicar o concessionário da Estrada Nacional número 4, Maputo-Witbank. Silva Magaia garantiu ainda que o nó de Tchumene vai avançar. Quando foi desenhado o projeto da Circular de Maputo, incluiu uma estrada nova que partia da Praça 16 de Junho, na cidade de Maputo, até o nó da Machava, na Matola. O projeto ainda não avançou porque pode roubar receitas ao gestor da Estrada Nacional número 4. É justo que seja assumida e entendida como uma estrada concorrente. Portanto, estes obstáculos todos fizeram com que não se avançasse e estamos a discutir com a TRAC, com a ANE e com os outros intervenientes para vermos de que forma é que devemos avançar para esta fase. Ela vai ser feita
o que estamos a discutir é se o alinhamento é adequado e qual é a origem, o destino que ela deve ter para não trazer estes desafios de que estou a falar. A certeza que o PCA da empresa Maputo Sul tem é que o nó de Tchumene na Matola vai avançar depois de desentendimentos com o concessionário da Estrada Nacional número 4. Acabamos de sair justamente de um encontro com o presidente do Conselho de Administração do Executivo da TRAC, que veio de Joanesburgo para Maputo, para continuar com estas discussões sobre a implementação destes dois projetos. E ele mostrou-se muito tranquilo e muito satisfeito com o rumo que as coisas estão a tomar. Portanto, duvido que em algum momento possa haver algum conflito entre a TRAC e a Maputo Sul. A Estrada Circular de Maputo foi lançada com o objetivo de melhorar as condições de circulação na cidade de Maputo e Matola, estando orçada em 325 milhões de dólares americanos. Uma mulher foi assassinada e esquartejada há cerca de uma semana na cidade da Beira, supostamente a mando do ex-marido de quem estava separada há cerca de 2 anos. Os dois terão se desentendido por causa da partilha da casa. Mais um caso insólito foi registrado há dias na cidade da Beira. Uma senhora, que em vida respondia pelo nome de Laurinda Chico, foi assassinada e depois esquartejada. O seu corpo foi dividido em 3 partes pelos supostos autores do crime. A polícia, na Beira, apresentou esta quarta-feira estes 2 indivíduos, oriundos da cidade de Climane, como supostos autores materiais do crime macabro. Para além destes 2, está também detido em torno deste caso este cidadão, antigo marido da vítima, indiciado de ser o autor moral do crime que ocorreu no bairro Ndunda, na cidade da Beira. Os indiciados confessam o crime e explicaram que mataram a vítima com recurso a uma faca, depois de terem sido contactados telefonicamente por um cidadão que alegam que não conhecem, a troco de 20 mil meticais. Seguimos aquela senhora para a casa dela, uma zona que eu não conheço bem. Não tem cheio de mandioqueiras por aí. Conhecemos a casa, voltamos, continuamos a beber. Já para 23 horas e 50 e pouco assim, quando chegamos lá, é quando aconteceu aquilo. E a volta, quando conseguimos com policiais, é que estamos aqui. Quem nos contratou? Sim. Eu, a pessoa assim, não conheço esse cara, assim. Só que andaram falando no telefone, eu não conheço a cara. O suposto mandante do crime nega que tenha sido ele a contratar esses 2 indivíduos para assassinar a sua antiga esposa e diz que não conhece os autores do crime. Não mandei matar, só nós estamos separados e temos causa no tribunal. Tá vendo? No tribunal assim já tinham mandado o homem de coisa das obras públicas para vir medir a casa, para avaliar o valor, para a gente dividirmos. E esse senhor que você conhece? Não conheço neles. Não conheço neles. Foi encontrado na posse destes supostos autores do crime facas e roupas ensanguentadas. Aliás, os mesmos foram reconhecidos pelos 4 filhos do casal, de idades compreendidas entre 9 a 17 anos, que na altura do crime encontravam-se escondidos no interior da casa. Importa referir que os 2 já vinham em litígio por causa da residência dos 2. O caso esse que já se encontrava em tribunal, mas que infelizmente este cidadão acabou tendo uma ideia que não é muito boa e culminou com a morte da sua ex-mulher. Portanto, foi lavrado um auto processual e diligências estão sendo feitas, visando, acima de tudo, para que tenhamos para que se haja realmente a justiça para este caso. A 6ª sessão do Tribunal Judicial da Província de Nampula condenou a 40 anos de prisão e o pagamento de 800 mil meticais a cada um dos 4 réus envolvidos na morte de um albino em setembro do ano passado no distrito de Moma, província de Nampula. O Tribunal Judicial Provincial de Nampula aplicou uma pena de 40 anos de prisão e ainda o pagamento à família da vítima de 800 mil meticais a cada um dos 4 réus autores do assassinato e decepamento em setembro do ano passado do cidadão com problemas de pigmentação da pele que em vida exercia as funções de servente no Centro de Saúde de Topito, em Moma, província de Nampula. Decido, em nome da República de Moçambique, em condenar os réus Atumani Abacar,
Luís Rodrigues, Issa João Abdala e Mohamed Oscar na pena individual de 40 anos de prisão maior, máximo de imposto de justiça e 500 meticais de emolumentos ao defensor oficioso. Vai ainda o réu Mohamed Oscar, condenado ao pagamento de 100 meticais de emolumentos ao tradutor-intérprete, nos termos dispostos no parágrafo 3º do artigo 157 do Código de Processo Penal. Vão todos os réus condenados ao pagamento solidário de 800 mil meticais, um valor módico, 800 mil meticais, de indemnização aos parentes preferentes da vítima. O advogado da causa, a família da vítima, como também as pessoas com problemas de pigmentação da pele presentes no julgamento, consideram que a justiça foi feita. A pena que foi aplicada é adequada àquele tipo de comportamento. Não tenho nada de queixa, nem para recurso não dá, porque é uma pena corretiva. E para quê? Porque o homem é o homem não se substitui. Os anos que foram aplicados, mesmo que tenham dito que talvez não seja definitivo, dá para entender que a justiça se fez valer-se. A justiça está conosco, da maneira que resolveu o caso e da maneira que condenou, nós gostamos. Contudo, os órgãos da administração da justiça continuam no encalce de um quinto elemento do grupo, conhecido por único nome de Evaristo, nesta altura em parte incerta. Muito bem, vamos agora observar o nosso primeiro intervalo e voltamos dentro do instante. Até já. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que o Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Um país faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouca, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. De uma ou de outra forma, as coisas têm que andar. Vamos evitar essa questão de eu tenho um negócio, depois de amanhã torna-se um elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro sítio nosso autocarro até aos 5 anos, aos 2 anos está arrebentado. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples. Mas vamos à prática, não é o que se verifica o que está a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios de barraco, qualquer coisa. Nós estamos a destruir. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para
ser campeão. Neste episódio, conheça a história do bairro dos grandes artistas plásticos e escultores moçambicanos. Junte-se a nós nesta aventura e mergulhe no passado e nos sonhos do bairro do aeroporto, construído por moradores humildes e por funcionários do Aeroporto Internacional de Mavalane, em Maputo, a da Europa. Um país sem cultura é um país sem identidade. Não perca no 5º episódio da série Gorongosa Tesouro do Mundo, Territórios Demarcados. O veterinário da Gorongosa, Rui Branco, descobre um novo leão que está a criar conflitos no reino dos leões. Ainda neste emocionante episódio, Joyce Paul e Bob Paul lançam-se numa patrulha noturna aos elefantes invasores das Machambas. Este sábado, a não perder, aqui na STV. O que nos rodeia mexe conosco. É fundamental preservarmos isto. Ficamos movidos pelo espírito de trazer as imagens. Torna-nos mais próximos da realidade que veiculamos. O que temos que carregar em nós é o trabalho em equipa. Em Moçambique temos uma diversidade a todos os níveis. Iniciativas inovadoras, costumes e até lições de vida. E é isto que queremos partilhar. E fazemos com muito orgulho. Mostramos o que você quer ver na TV. Contamos as histórias como você percebe. Estamos num grande plano. A Praia da Rocha localiza-se na cidade de Inhambane. Possui uma área de cerca de 26 hectares, com características invejáveis pela sua composição de recifes de corais, águas cristalinas, a fauna subaquática e é conhecida pela sua população de raias. Possui uma mata, dunas parabólicas altas acima de 60 metros, com vegetação primária natural. As praias são arenosas, alternadas por curtas extensões de rochas. A Praia da Rocha é a única do mundo onde os tubarões-baleia ocorrem durante todo o ano em números significativos. Este local oferece um ambiente para a prática de diferentes características desportivas. Eles representam o povo. Renamo deve de uma forma desarmar-se. O grande terrorista é a Frelimo. Uma paz que não era, digamos assim, genuína e não tinha uma base sólida. Eles são a nossa voz. Discutem e decidem o nosso futuro. A Frelimo própria não teve coragem nem força suficiente para posicionar-se a favor do provedor. Por que quando a Frelimo reúne, a FIN não vai lá expulsar as pessoas, ameaçar as pessoas? Eu acho que aquilo é mais uma manobra dilatória da Renamo. É uma maneira mais de confundir a opinião pública. E nós queremos saber o que se disse e o que ficou por dizer no Parlamento. Veja no Bancadas Parlamentares. Um debate a acompanhar todas as sextas-feiras pelas 18 horas. Um país sem ídolos é um país sem referências. Bem-vindos à segunda parte do Jornal da Noite.
No quarto dia de visita de Estado à China, o presidente da República, Filipe Nyusi, reuniu-se com o primeiro-ministro chinês. O governo chinês garante que vai continuar a incentivar as empresas do país a participarem na construção de Moçambique. O primeiro-ministro chinês recebeu esta quinta-feira, no Grande Salão do Povo, no centro de Beijing, o chefe de Estado moçambicano e sua delegação. Na ocasião, Li Qiangyang disse que as relações entre os dois países são saudáveis e estáveis desde que iniciaram pouco antes da independência nacional. Filipe Nyusi aproveitou a ocasião para falar da amizade e parceria entre as duas nações. O presidente da República expressou gratidão pelo apoio de longa data desde a independência nacional. Disse que Moçambique está disposto a ter uma maior cooperação em vários campos, no âmbito do que foi definido no Fórum de Cooperação China-África em dezembro passado. O apoio a Moçambique também foi mencionado nesta reunião, em que o governo chinês reiterou que a China vai continuar a ser parceiro, apoiando na promoção do desenvolvimento económico. No quarto dia de visita à China, o presidente moçambicano também depositou uma coroa de flores no Monumento dos Heróis do Povo, na Praça Tiananmen. Os magistrados não gostaram do posicionamento de Fernando Lima sobre o pedido de proteção da classe e dizem que o comentador do Pontos de Vista se deixou levar por palpites. A classe judiciária alega que, apesar da demanda ser maior, tem mostrado resultados satisfatórios. No programa Pontos de Vista de domingo, o comentador Fernando Lima disse que os magistrados não mereciam proteção especial, justificando que estes deviam primeiro mostrar resultados. Para uma pessoa ter determinados benefícios, ganhar determinados galões, é preciso apresentar resultados. Todo este setor está mais preocupado com as suas togas do que mostrar serviço, dar a cara pelo combate à legalidade, à corrupção e ao crime. Queremos, a sociedade quer ver mais deste setor. O posicionamento do comentador não agradou a classe dos magistrados e acusam Fernando Lima de se ter baseado em palpites. Algumas das matérias que são abordadas implicam algum conhecimento técnico ou científico para transmitir de modo consciente e responsável as informações daí decorrentes. Naturalmente, se vê que este analista foi trazer para a discussão questões sobre as quais ele nunca investigou. O Fernando Lima foi muito infeliz na abordagem deste tema porque ele se baseou em palpites. Os magistrados vão mais longe e dizem que Fernando Lima foi irresponsável ao tratar com desprezo a questão da segurança dos magistrados e convidam o comentador a se reconciliar com o bom senso. Se o critério para medir o nível de desempenho dos tribunais é um critério a partida quantitativo, como é que alguém vai dizer que os tribunais nada fazem e, por conseguinte, não merecem nenhum tipo de proteção? Nós achamos que é uma declaração gratuita, irresponsável e leviana dizer que os magistrados nada fazem. Na semana passada, os magistrados pediram, no encontro da classe, a criação de medidas de segurança mais eficazes, dada a situação de assassinatos dos judiciários, onde 2 pessoas morreram baleadas em menos de 2 anos. 4 automobilistas foram detidos em Maputo por suborno a agentes da Polícia de Trânsito. Os condutores tentavam subornar os agentes para não serem multados por irregularidades cometidas na via pública. Trata-se de 3 transportadores semicoletivos de passageiros e um automobilista particular. Os 4 automobilistas estão detidos na 5ª Esquadra da Polícia na cidade de Maputo após terem subornado agentes da Polícia de Trânsito para que não fossem multados por irregularidades cometidas na via pública. Os 3 transportadores da rota Costa do Sol Anjo Voador confessam o ato e dizem que agiram por desespero. Ele já estava para escrever a multa. Eu pedi para o chefe não me dar a multa, não ia te fazer mais, estou de perdoar. Eu tive a ajudar o meu amigo, não fez de propósito. Ele disse que tem para eu te ajudar. Eu disse que chefe, não, o que devo fazer? Eu disse que chefe, estou a pedir desculpa.
Já aí também já a pensar em tomar outra ajuda, eu tirei alguma coisa para que ele me perdoasse. Parei numa paragem, parei numa paragem regular, sim. Então, o que é feito? Desde que eu quero passar a boleia, estou a pedir desculpas. Essa desculpa, como é que vai ser? Só pedir assim, sem mais nem menos. Não é naquela altura que eu depois terei uma nota de 200 meticais. Vivemos até aqui no Estado Central e nós pedimos desculpa. Ele disse, pá, maneira de pedir desculpa, como é que é afinal? Agora eu disse, pá, chefe, ele pode dizer, disse, pá, faz lá o que você faz. Então, quando tirei 200 meticais, pus no livrete, pus ali em cima. Então, chamou outro colega também, pus 200 meticais ali em cima, perguntou se não havia outros também, ele disse que não estavam. Olha, depois disse, vocês todos estão detidos. A polícia reconhece a existência de agentes que aceitam ser subornados, mas promete apertar o cerco aos condutores. Na verdade, se entrega o polícia o dinheiro, eles são detidos. Fora daquelas situações em que pode entregar a um polícia daqueles de comportamento desviante, que não acaba não trazendo. Mas a instrução é esta, de que a pessoa, quando entrega o dinheiro, tem que ser recolhido para responder pelo crime praticado, porque é crime. Os processos crime dos 4 condutores já foram abertos e a polícia diz que vai encaminhá-los ao tribunal. O especialista em investigação criminal, Valentim Sebinte, diz que alguns agentes da Polícia de Proteção sabotam o trabalho de perícia nos locais do crime. Este acusa os mesmos de serem desonestos ao ponto de roubarem bens das vítimas na cena do crime, prejudicando a produção de provas. Com larga experiência na área de investigação criminal, Valentim Sebinte foi cáustico na sua apresentação, afirmando que alguns agentes da Polícia de Proteção sabotam o trabalho investigativo nos locais do crime. Ainda temos polícias que, quando há crime, ao invés de proteger, evadem o local de crime. A busca de coisas inconfessáveis. A equipa técnica chega lá, o local de crime já está contaminado. Se a vítima tinha telefone, já não está lá. Se havia dinheiro no carro, já não está lá. Sabotam e estragam de que maneira o trabalho de investigação criminal. O perito avança que a má atuação dos seus colegas dificulta que se chegue à verdade dos factos. Então, os nossos peritos vão perder o seu tempo a recolher beatas que o próprio colega fumou, a carregar latas de refresco que o próprio polícia tomou, a recolher pisadas das botas do próprio polícia para ser uma série de coisas. E isso tudo vai fazer com que a inspeção leve muito tempo no local e nos laboratórios a busca de uma verdade inexistente, porque aqueles ali foram os polícias que estiveram lá no local de crime, justamente porque não têm informação ou não estão formados, sabotaram o local. Este avança ainda que se deveria investir mais, de modo a garantir equipamentos básicos aos agentes da Polícia de Proteção. Os nossos postos policiais, cada um no mínimo tinha que ter uma fita de bloqueio. Precisamos de ter cones para isolar o local de crime. Precisamos de ter apitos, precisamos de ter blocos de notas, rádios de comunicação ou telefones. E este polícia, quando chega ao primeiro local de crime, de facto tem que vedar. O perito falava esta quarta-feira durante a apresentação do tema Contribuição da Criminalística e da Investigação Criminal na Justiça de Moçambique, um olhar sobre homicídios voluntários por arma de fogo, um encontro que juntou a Procuradoria da cidade de Maputo, Comando da cidade, docentes e estudantes do Instituto Superior de Ciência e Tecnologia, Alberto Chipanda. Muito bem, vamos agora observar mais um breve intervalo, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Para a zona sul do país, prevê-se uma temperatura máxima de 24 graus para Maputo e uma mínima de 17 graus. 23 graus de máxima para Xai-Xai e uma temperatura mínima de 16 graus. Para Inhambane está previsto uma máxima de 26 graus e uma temperatura mínima de 18 graus. Para o centro do país, nesta sexta-feira, Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 26 graus e uma mínima de 21 graus. 23 graus de máxima para Chimoio e uma temperatura mínima de 14 graus. Para Tete,
está previsto uma temperatura máxima de 26 graus e uma mínima de 19 graus. Para Quelimane, prevê-se uma máxima de 27 graus e uma temperatura mínima de 17 graus. E para o norte do país, para Nampula, prevê-se uma máxima de 27 graus e uma temperatura mínima de 18 graus. 28 graus de máxima para Pemba e uma temperatura mínima de 21 graus. E por final, para Lixinga, está prevista uma temperatura máxima de 22 graus e uma mínima de 12 graus. Eles representam o povo. Renamo deve de uma forma desarmar-se. O grande terrorista é a Frelimo. Uma paz que não era, digamos assim, genuína e não tinha uma base sólida. Eles são a nossa voz. Discutem e decidem o nosso futuro. A Frelimo própria não teve coragem nem força suficiente para posicionar-se a favor do provedor. Por que quando a Frelimo reúne, a FINAM vai lá expulsar as pessoas, ameaçar as pessoas? Eu acho que aquilo é mais uma manobra dilatória da Renamo, é uma maneira mais de confundir a opinião pública. E nós queremos saber o que se disse e o que ficou por dizer no Parlamento. Veja no Bancadas Parlamentares. Um debate a acompanhar todas as sextas-feiras pelas 18 horas. que nos rodeia mexe conosco. É fundamental preservarmos isto. Ficamos movidos pelo espírito de trazer as imagens. Torna-nos mais próximos da realidade que veiculamos. O que temos que carregar em nós é o trabalho em equipa. Em Moçambique temos uma diversidade a todos os níveis. Iniciativas inovadoras, costumes e até lições de vida. E é isto que queremos partilhar. E fazemos com muito orgulho. Mostramos o que você quer ver na TV. Contamos as histórias como você percebe. Estamos no grande plano. A Praia da Rocha localiza-se na cidade de Inhambane. Possui uma área de cerca de 26 hectares, com características invejáveis pela sua composição de recifes de corais, águas cristalinas, a fauna subaquática e é conhecida pela sua população de raias. Possui uma mata, dunas parabólicas altas acima de 60 metros, com vegetação primária natural.
As praias são arenosas, alternadas por curtas extensões de rochas. A Praia de Rocha é a única do mundo onde os tubarões-baleia ocorrem durante todo o ano em números significativos. Este local oferece um ambiente para a prática de diferentes características desportivas. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Não perca no 5º episódio da série Gorongosa Tesouro do Mundo, Territórios Demarcados. O veterinário da Gorongosa, Rui Branco, descobre um novo leão que está a criar conflitos no reino dos leões. Ainda neste emocionante episódio, Joyce Paul e Bob Paul lançam-se numa patrulha noturna aos elefantes invasores das Machambas. Este sábado, a não perder, aqui na STV. Neste episódio, conheça a história do bairro dos grandes artistas plásticos e escultores moçambicanos. Junte-se a nós nesta aventura e mergulhe no passado e nos sonhos do bairro do aeroporto, construído por moradores humildes e por funcionários do Aeroporto Internacional de Mavalane, em Maputo, a da Europa. Um país sem ídolos é um país sem referências. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RENAM à cidade portuária de Natal. Davis Simango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Bem-vindos à última parte do Jornal da Noite. Vamos olhar a atualidade internacional. O avião de uma companhia aérea egípcia com 66 pessoas a bordo, que desapareceu dos radares esta madrugada, despenhou-se. A informação foi confirmada pelas autoridades egípcias e gregas. Os dois objetos pareciam ser pedaços de plástico branco e vermelho. Foram vistos perto de uma área onde um sinal do transpor foi emitido pelas Forças Armadas gregas. Fonte do Ministério da Defesa grega precisou à agência espanhola FE que os destroços em causa estão a 50 km da ilha de Cárpatos, tratando-se de pedaços de plástico com cordas de cor de laranja. Altos funcionários franceses e egípcios expressaram condolências aos familiares das 66 vítimas do voo Paris-Cairo, que se despenhou na madrugada desta quinta-feira no mar Mediterrâneo. No voo seguiam 30 egípcios, 15 franceses, um português, entre outras nacionalidades.
O voo MS-804 da Egyptair, que fazia ligação entre Paris e o Cairo, transportava 66 passageiros a bordo. O voo partiu do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, às 23h09 de quarta-feira, hora local, e devia chegar ao aeroporto internacional do Cairo na madrugada desta quinta-feira. Decorrem operações de busca no Mediterrâneo, envolvendo as Forças Armadas egípcias e meios da Grécia. O Tribunal Brasileiro condenou esta quarta-feira o ex-braço direito de Lula da Silva a 23 anos de prisão por corrupção. Segundo o juiz que conduz a Operação Lava Jato, José Dirceu recebeu subornos até quando estava a ser julgado no outro caso polémico, o escândalo do mensalão. José Dirceu, que foi o braço direito de Lula da Silva quando foi presidente do Brasil, foi condenado esta quarta-feira a 23 anos e 3 meses de prisão por corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro pelo juiz Sérgio Moro, que conduz a investigação ao esquema de corrupção na Petrobras, conhecida como Operação Lava Jato. Dirceu, que foi chefe da Casa Civil entre 2003 e 2005, durante o primeiro governo de Lula, já fora condenado a 11 anos de prisão por corrupção no âmbito do caso Mensalão, um esquema de pagamentos a deputados em troca de votos no Congresso, e passou apenas 1 ano na cadeia. Voltou a ser detido em agosto de 2015, acusado de usar a sua rede de influências para nomear pessoas do seu interesse para a Petrobras e de ter recebido dinheiro para influenciar a concessão de contratos na petrolífera Petrobras. Na sentença, Sérgio Moro disse que Dirceu recebeu 15 milhões de reais indevidamente. O mais perturbador, segundo diz o juiz que conduz a Operação Lava Jato, numa citação da Folha de São Paulo, consiste no fato de que José Dirceu ter recebido subornos enquanto estava a ser julgado pelo Tribunal Supremo. Acrescentando que nem o julgamento condenatório pela mais alta instância do país representou fator inibidor para que Dirceu se envolvesse em outro esquema ilícito. A música moçambicana está de luto. Morreu na madrugada de hoje o baterista e compositor do grupo RM, Zeca Checo. Um dos instrumentistas e produtores musicais mais sonantes de Moçambique, perdeu a vida no Hospital Militar de Maputo, onde estava internado desde o dia 10 de maio. Ainda não há informações concretas sobre a doença de que padecia o conceituado músico Zeca Checo, mas sabe-se que a equipa médica que observava estava a realizar ainda uma série de exames que levariam a um diagnóstico mais preciso. Um dos fundadores e integrantes do grupo RM, criado em 1979, José Daniel Checo, de seu nome completo, era uma das figuras mais importantes do panorama musical moçambicano, com mais de 40 anos de carreira. Pai do rapper Dano OG e irmão de Paito Checo, baterista e percussionista do agrupamento Goruane, Zeca Checo foi o compositor do clássico musical Mamana, interpretado por Mingas. Eu trabalho com ele. Essas qualidades todas que eu falei é porque as conheci muito de perto, aprendi muito com ele, foi desde 87 que eu trabalhei com ele até 94, portanto foram bons anos. Acompanhou grandes nomes da música moçambicana, tais como Chidi Minguana, Wazimbo, Mingas e Pedro Ben, só para citar alguns nomes. O Zeca Checo foi um grande companheiro, foi um grande mestre, foi um baterista que, na minha percepção, vai passar muito tempo para que Moçambique tenha um baterista da dimensão do Zeca Checo. Participou na produção e lançamento do primeiro trabalho de originais do grupo RM, intitulado Mulirefo, no ano passado. Muito bem, assim colocamos ponto final ao Jornal da Noite, mas com promessas de voltarmos amanhã, pontualmente às 19h55. Boa noite, até amanhã.